Olá! E aí, boas-vindas ao Concurseja. Olá. Hoje a gente vai fundo num tema que, olha, é chave no direito processual civil brasileiro. A tal da legitimidade ad causam. Uhum. Pegamos aqui nosso material de base e a ideia é entender direitinho quem é que pode entrar num processo, né? Seja processando alguém ou sendo processado. Exato. Porque, afinal, certas pessoas ou, sei lá, empresas podem ir à justiça num caso específico e outras simplesmente não podem. A missão é essa, destrinchar os pontos cruciais disso aí. Com certeza. E entender legitimidade, olha, é o básico para saber se uma ação judicial pode sequer começar a ser olhada no seu mérito, no pedido principal mesmo. Ah, então é tipo uma barreira inicial. É uma das famosas condições da ação. Funciona como um filtro, sabe? Um primeiro filtro do sistema de justiça. Se não passar por aí, nem avança. Entendi. Ok, então vamos desembrulhar isso. O que são exatamente essas condições da ação? Pelo que eu vi aqui no material, são tipo uns requisitos, né? Para que o juiz possa realmente analisar o pedido que a pessoa fez. Isso. E o Código de Processo Civil de 2015, ele deu uma simplificada nisso, não foi? Deixou assim duas principais, o interesse de agir e a nossa estrela de hoje, a legitimidade ad causam. Exatamente. O CPC-15 enxugou um pouco. E só para não deixar passar, o interesse de agir rapidinho é aquela coisa da necessidade, né? Sim. E da utilidade de buscar o judiciário, tipo, adianta alguma coisa eu entrar com essa ação? É necessário mesmo? Perfeito. É o binômio necessidade-utilidade. Ou necessidade-adequação, como alguns preferem. Mas focando na legitimidade ad causam. Vamos lá. O artigo 17 do CPC é bem claro. Para postular em juízo, é preciso ter interesse e legitimidade. A legitimidade, então, é essa, pertinência subjetiva que a gente fala. Pertinência subjetiva. O que seria isso, mas na prática? Significa que as pessoas envolvidas no processo, quem entra com a ação, o autor, e contra quem a ação é movida, o réu, elas têm que ser aquelas que, pela lei ou pela relação jurídica que está sendo discutida, têm alguma ligação com o direito material em jogo. Ah, tá. Então tem que ser as partes certas, digamos assim, ligadas ao problema real. Exatamente. Se essa ligação não existe, ou seja, se falta legitimidade para uma das partes, o processo morre ali mesmo. Ele é extinto sem que o juiz analise o mérito, o pedido em si. É o que diz o artigo 485, inciso 6 do CPC. Certo. E como é que o juiz sabe disso logo de cara? Ele já investiga tudo no começo? Não. A verificação inicial é feita de um jeito mais abstrato, digamos, pela teoria da asserção. Teoria da asserção. Isso. O juiz pega a petição inicial, o primeiro documento que o autor apresenta, e analisa as afirmações que estão ali. Ele parte do pressuposto, só naquele momento inicial, que o autor está dizendo é verdade. Ah, ele acredita de primeira. Tipo isso. Ele faz uma análise em status assertionis, como se diz. Se com base no que foi afirmado pelo autor, as partes, autor e réu, parecem ser as pessoas corretas para aquela briga, para aquele direito discutido, então pronto, considera-se que elas têm legitimidade para começar o processo. A discussão mais profunda sobre se o direito realmente existe ou é daquelas pessoas fica para o mérito, lá na frente. Entendi. Faz sentido ser assim no início. E aí, pelo que vi, existem tipos diferentes dessa legitimidade, certo? Não é uma coisa só. Isso mesmo. A regra geral, o mais comum, é a chamada legitimidade ordinária. Ordinária. Basicamente, a pessoa defende em nome próprio um direito que ela afirma ser dela mesma. O titular do direito é quem vai a juízo. Como naquele exemplo que você deu, né? Se alguém me deve dinheiro, eu, que sou o credor, o dono do crédito, vou lá e processo o devedor. Simples assim. Exatamente. Eu, titular do direito, em nome próprio, defendendo o meu direito contra quem, supostamente, violou esse direito. Essa é a lógica padrão. Mas, sempre tem um mas no direito, né? Ah, com certeza. E aqui a coisa fica bem interessante, porque aí entra a legitimidade extraordinária. Extraordinária. Ok, o nome já diz que é algo fora do comum. Justamente. Lembra do artigo 18 do CPC? Ele diz que, em regra, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Ou seja, eu não posso ir à justiça pedir algo para você em meu nome. Certo, a não ser que eu te dê uma procuração, mas aí é representação. Isso. Aí é outra história. É representação.
Na legitimidade extraordinária, a lei faz uma exceção àquela regra. O próprio artigo 18 continua, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ah, então tem que ter uma lei permitindo expressamente. Exatamente. É uma autorização legal específica. A lei diz, fulano, você pode ir lá defender o direito de Beltrano, mesmo agindo em seu próprio nome. É uma situação excepcional. E que casos seriam esses? O material que a gente analisou trouxe exemplos disso? Trouxe vários e são super importantes na prática. Pensa, por exemplo, no Ministério Público. O MP. Sim. O MP defendendo interesses que não são dele próprio, mas da sociedade, como direitos dos consumidores, o meio ambiente. A Constituição Federal, lá no artigo 129, inciso 3º, e o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 82, dão essa permissão. O MP age em nome próprio, mas o direito é difuso, é coletivo. Faz sentido. Outros exemplos. Temos também os sindicatos. Eles podem ir à justiça defender direitos da categoria profissional que representam. Isso está na Constituição também, artigo 8º, inciso 3º. O sindicato entra com ação, mas os direitos são dos trabalhadores daquela categoria. Entendi. E associações? Associações também. Elas podem representar seus membros em ações coletivas, desde que tenham autorização deles ou que a lei permita, como no caso do mandado de segurança coletivo. O STF tem até súmulas sobre isso, a 629 e a 630. Nossa, então tem vários casos. Sim. E o ponto-chave em todos eles é: o legitimado extraordinário age em nome próprio. Ele é a parte no processo. Mas o direito material, o bem da vida que está sendo buscado, pertence a outras pessoas. A coletividade, a categoria, os associados. E uma coisa que o material ressaltou e que achei bem importante para não fazer confusão é diferenciar legitimidade ad causam de outros conceitos. Você já mencionou a representação, mas tem a capacidade processual também, né? Fundamental essa distinção. Capacidade processual é outra coisa. É a aptidão genérica para estar em juízo, para praticar os atos do processo. Geralmente tem a ver com ser maior de idade, ser mentalmente capaz. Ah, tá. Então, por exemplo, uma criança pode ter o direito a receber pensão alimentícia, certo? Ela tem a legitimidade, o direito é dela. Perfeito. A legitimidade ad causam é dela, mas ela não tem capacidade processual para ir lá sozinha e pedir isso ao juiz. E é aí que entram os pais. Exato. Os pais, ou responsáveis, vão representá-la no processo. Eles têm a capacidade processual para agir em nome da criança. A criança é a parte legítima, mas age por meio de seus representantes. E isso também é diferente da representação processual mais geral, como o advogado representando o cliente ou o inventariante representando o espólio, né? Sim. Nesses casos de representação, advogado, inventariante, pais, quem age, o representante, o faz em nome do representado. A parte legítima continua sendo o representado, o cliente, o espólio, a criança. A legitimidade é do titular do direito, sempre. A representação é só a forma como ele atua no processo quando não pode ou não quer fazer isso diretamente. Ótima explicação, ficou bem mais claro agora. E voltando para a legitimidade extraordinária, ela parece ser super importante nas ações coletivas, né? Crucial. É um mecanismo que permite a defesa de direitos de muita gente ao mesmo tempo. O Código de Defesa do Consumidor, de novo ele, lá no artigo 82, lista um monte de gente que pode entrar com essas ações. O MP, a Defensoria Pública, os entes da Federação, União, Estados, municípios, as associações. E todos eles podem entrar, tipo, ao mesmo tempo? Podem. É uma legitimidade que a gente chama de concorrente e disjuntiva. Vários podem propor a ação e a atuação de um não impede a dos outros, necessariamente, embora existam regras para coordenar isso. Interessante. E tem até súmula do STJ 443 confirmando que o Ministério Público tem legitimidade para defender na justiça interesses individuais homogêneos de consumidores. Mesmo sendo individuais, como são de origem comum, o MP pode atuar. Tipo, vários autores ou vários réus, litisconsórcio, né? Isso, litisconsórcio. Nesse caso, a regra é a mesma. Cada uma daquelas pessoas que está ali no polo ativo, autores, ou no polo passivo, réus, precisa ter individualmente a sua própria legitimidade para estar discutindo aquela causa específica. Todos os litisconsórcios têm que ser partes legítimas. Faz sentido.
E só para fechar essa parte dos conceitos, o material mencionou substituição processual. Isso é a mesma coisa que legitimidade extraordinária? É um termo técnico que, na prática, é usado muitas vezes como sinônimo para algumas hipóteses de legitimidade extraordinária. É quando a lei autoriza alguém, o substituto, a agir em nome próprio na defesa de direito de outra pessoa, o substituído. Então, sim, está dentro desse universo da legitimidade extraordinária. Perfeito. Agora, a pergunta prática. E se der errado? Se a pessoa que entrou com a ação não era a parte legítima, ou se processaram a pessoa errada, o que acontece? Bom, como a gente falou lá no começo, se o juiz percebe a falta de legitimidade ad causam, seja do autor, ativa, ou do réu, passiva, a consequência principal, prevista no Código, é a extinção do processo sem resolução do mérito. O famoso artigo 485, inciso V. Acaba tudo ali. Em princípio, sim. Mas o CPC de 2015 tem uma preocupação muito grande em tentar resolver o conflito de verdade, em dar uma decisão sobre o mérito. Ele tenta evitar essas extinções por questões processuais sempre que possível. Ah, então tem alguma forma de corrigir isso? Tem. Olha que interessante o artigo 338 do CPC. Ele diz que se o réu na contestação alegar que ele não é a parte legítima, ou seja, que ele não tem legitimidade passiva, ele deve indicar quem ele acha que é o verdadeiro responsável, se ele souber, claro. O réu dedura o certo. Tipo isso. E aí o juiz não vai extinguindo o processo de cara. Ele dá ao autor a oportunidade de alterar a petição inicial para corrigir o polo passivo, ou seja, para trocar o réu errado pelo certo indicado. Ah, que legal. Isso dá uma chance de o processo continuar e resolver o problema mesmo. Exatamente. É o princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação entre as partes e o juiz. Tenta-se sanar o vício em vez de simplesmente extinguir. Claro que nem sempre é possível, mas a tentativa existe. Ótimo. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou aqui com base no nosso material, legitimidade ad causam é, no fundo, ter a conexão certa, né? A ligação correta com o direito que está sendo discutido para poder participar de um processo sobre ele. Isso, é a pertinência subjetiva da ação. Ela é verificada primeiro com base no que o autor afirma na inicial pela teoria da asserção. É diferente de capacidade processual e de representação processual. Fundamental não confundir. E embora a regra seja a legitimidade ordinária, onde cada um defende o seu, existem as exceções importantíssimas da legitimidade extraordinária, autorizadas por lei, que são vitais principalmente nas ações coletivas. Perfeito, é um requisito indispensável. Um filtro essencial para a organização do acesso à justiça. Maravilha. E sabe, fica até uma reflexão para a gente levar, pensando um pouco além do que o material trouxe explicitamente, mas que está nas entrelinhas. A gente vê, às vezes, uma certa tensão, uma tendência dos tribunais, talvez, de flexibilizar um pouquinho essas regras de legitimidade em casos muito específicos, né? Especialmente quando envolvem direitos coletivos ou grupos mais vulneráveis. Talvez numa busca por ampliar o acesso à justiça, por dar uma resposta mais efetiva. Interessante isso. Tipo, tentar facilitar que certos direitos cheguem a ser discutidos. É por aí. A questão que fica no ar e que o direito brasileiro vai continuar enfrentando é como equilibrar essa necessidade de ter regras processuais claras, como a legitimidade, que dão segurança jurídica, com o objetivo maior do sistema, que é garantir que os direitos possam ser de fato defendidos e efetivados em juízo. Onde fica esse ponto de equilíbrio? É algo que está sempre em construção, né? Excelente provocação para a gente terminar nossa conversa de hoje, uma questão que certamente vai continuar evoluindo. Com certeza. Bom, então é isso. Agradecemos demais a companhia de quem nos ouviu neste Concurseja. Esperamos que essa nossa análise sobre a legitimidade ad causam tenha sido útil, tenha clareado as ideias. Esperamos que sim. E continuem ligados aqui no canal Concurseja para os próximos conteúdos, nossas próximas aulas e cursos. Tem muita coisa boa vindo por aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.